Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao curso de Introdução à Lógica. Esse curso é baseado na obra de Irving Kopp, Introdução à Lógica. Se você não tem esse livro, você pode adquirir pelo link aqui embaixo e você vai com isso estar contribuindo para esse projeto, mas você pode adquirir de qualquer outra maneira, inclusive ele está disponível em PDF na internet. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Valentim e esse vídeo é uma série de vídeos de um curso completinho de Introdução à Lógica baseado no autor que eu acabei de citar, Irving Kopp. Você pode acessar esse material de duas maneiras. A primeira, pelo meu canal no YouTube, basta acessar, se inscrever e clicar na playlist Introdução à Lógica e com isso você vai acessar todo o material de forma ordenada. Ou você pode acessar o link aqui embaixo que vai te dar acesso à minha área de membro, a área dos pensadores. Você faz o seu cadastro e acessa lá gratuitamente esse material também. A diferença é que lá eu consigo agrupar os materiais a depender do meu interesse. Então, por exemplo, alguma aula que eu acho que seja mais relevante está agrupada com uma outra aula que está num capítulo mais distante, eu posso juntá-las em um módulo específico para ficar mais fácil de pesquisar. E você vai encontrar isso então nessa área de membros, é só acessar e se inscrever lá. E também fique à vontade para adquirir outros materiais que são aulas e cursos que eu produzo e mantenho por lá. Bem, e como eu tenho feito todas as aulas, vamos ver em que altura nós estamos nesse curso. Veja que já vimos bastante coisa. Estamos na obra de Irving Kopp, tradução de Álvaro Cabral. O livro é dividido em três partes, a primeira parte linguagem, a segunda dedução e a terceira indução. Na primeira parte nós já vimos a introdução inteira, que é o capítulo 1, os usos da linguagem, que é o capítulo 2, e falácias não formais, que é o capítulo 3. Foram 18 falácias. Dessas 18, 13 são as falácias de relevância e 5 as falácias de ambiguidade. Bem, os capítulos 1, 2 e 3 são noções elementares. Nós vimos muitas definições e discussões muito amplas e bastante gerais. E agora, no capítulo de definição, a gente vai começar a ter algumas noções de elementos mais técnicos. Já vimos os 5 propósitos para a definição, já vimos as disputas verbais e hoje nós iremos ver os 5 tipos de definição. Ao ver os 5 tipos de definição, nós vamos finalmente entrar em alguma nomenclatura um pouquinho mais técnica. Nada muito difícil, mas que exige um pouco mais de atenção do que o que nós vimos nos capítulos anteriores, que são noções gerais e discussões um pouco mais amplas e mais vagas. E aqui o termo técnico vai ser importante. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que definições são sempre símbolos. E os símbolos têm os significados que as definições explicam. Se a gente for traduzir para o que contemporaneamente a gente entende como significados e símbolo, é equivalente às discussões que nós temos hoje. Na gramática, a gente começa a falar sobre isso, signo e significado. O Kopp não vai usar essa nomenclatura, ele vai usar a nomenclatura de símbolo e significado, onde significado é o que está no nosso mundo mental, a realidade que existe dentro da nossa mente, e o símbolo é o que representa esse significado. As definições explicam esses símbolos, que explicam esse significado. Eu vou detalhar um pouquinho mais isso para ficar mais claro ainda. O Irving Kopp ele vai dar duas maneiras de expressar a definição. A primeira delas é a que segue. A definição pode ser expressa de duas maneiras. Então, a primeira é falando sobre o símbolo definido. Por exemplo, a palavra triângulo designa uma figura plana limitada por 3 linhas retas. Veja que a palavra triângulo, ou seja, o símbolo triângulo, está sendo falado sobre ele. Designa uma figura plana limitada por 3 linhas retas. Por outro lado, nós temos a segunda maneira de expressar, que é falando daquilo a que se refere. Por exemplo, um triângulo é, por definição, uma figura plana limitada por 3 linhas retas. Nesse caso aqui, nós estamos falando daquilo a que se refere o símbolo e não estamos explicando o símbolo exatamente. Há uma diferença aí bastante sutil. Para ficar ainda mais claro, a gente vai ver nesse gráfico que eu fiz e duas definições técnicas que Kopp vai nos oferecer. A primeira é a noção de definiendum, que é o símbolo que se deve definir. Por exemplo, a palavra triângulo é o símbolo. Em princípio, o triângulo remete a alguma coisa. Mas a gente pode definir esse símbolo através de outros símbolos.
E esses outros símbolos que vão definir a palavra triângulo, que também é um símbolo, é chamado de definiens, que é o símbolo ou um grupo de símbolos usados para explicar o significado do definiendo. Por exemplo, nós temos aqui, um triângulo é, por definição, uma figura plana limitada por 3 linhas retas. A palavra triângulo é o definiendo, ou seja, é o símbolo que nós queremos definir. E o definiens é um conjunto de símbolos, uma figura plana limitada por 3 linhas retas, que explicam o significado de triângulo. Mas o detalhe aqui é o seguinte: triângulo remete a um significado. Uma figura plana limitada por 3 linhas retas remete ao mesmo significado, ou seja, definiendo e definiens, eles remetem ao mesmo significado, mesmo que sejam símbolos diferentes, eles estão remetendo ao mesmo significado, de tal modo que o definiendo é a palavra ou o símbolo que se quer definir, e definiens é o conjunto de símbolos que servem para explicar o definiendo. Então essa é a definição que a gente vai ter que guardar, porque a partir de agora nós iremos usar algumas vezes essa definição. E agora, finalmente, vamos entrar para a questão do assunto principal desse capítulo, que é as definições. E aqui eu não dividi a aula em vários vídeos. Aqui eu vou fazer uma aula um pouquinho maior para mostrar tudo que temos a ver. Veja que pelo gráfico aqui já percebe-se que é um material um pouquinho maior, mas a gente vai ver detalhadamente. Então deixa eu só expandir um pouquinho para poder ficar mais visual. Nós temos aqui as 5 definições, que são a estipulativa, as lexicográficas, as aclaradoras, as teóricas e as persuasivas. Esses são os tipos de definição que Copp nos oferece. As definições estipulativas, lexicográficas, aclaradoras, teóricas e persuasivas. Nós iremos começar então a aula falando sobre a definição estipulativa. A definição estipulativa, o nome já fala, você vai estipular. É um termo novo, com um novo significado, ou seja, não possui um significado anterior, e o definiendo, ou seja, a palavra que vai ser usada para definir, não precisa ser um símbolo novo, ou seja, eu não preciso criar um rabisco, ou uma figura, ou nada novo. Eu posso pegar uma letra, ou uma palavra, ou qualquer símbolo já existente. No entanto, eu não vou atribuir a esse símbolo nenhum significado prévio do que ele já tinha. É um significado novo. E onde é que vai aparecer esse significado novo? Dentro de um contexto da definição. E a gente vai ver isso através do exemplo. Mas antes disso, também é possível encontrar esse termo definição estipulativa de outras maneiras, como definição verbal ou também conhecido como definição nominal. Só que a título de exemplo, vamos ver aqui na ciência. A palavra neutrino, muon e gluon foram criadas para especificar exatamente um significado novo no ramo da ciência física. A palavra neutrino, em princípio, não tinha um significado e a palavra propriamente nem mesmo existia. O mesmo para gluon e o mesmo para muon. Essas palavras foram criadas com o intuito de ter um significado novo na ciência física. Mas um outro exemplo um pouquinho mais na área da matemática, mas que talvez ilustre melhor, é a multiplicação. Se a gente multiplicar A vezes A vezes A vezes A 12 vezes, se não houver um símbolo que consiga resumir esse número de repetições da letra A multiplicada, toda vez que eu tiver que escrever uma fórmula, eu vou escrever A vezes A vezes A 12 vezes, o que pode ficar exaustivo. E esse é um dos propósitos da definição estipulativa, é diminuir o tempo que você gastaria escrevendo algo por extenso, por exemplo. Então aqui você pode substituir criando um termo novo, e o termo novo é o A elevado à 12ª potência, ou seja, um termo exponencial. E mais do que isso, você pode criar um novo termo, por exemplo, um novo símbolo, que é o símbolo B, para substituir o A elevado a 12. Então, em vez de eu escrever A vezes A vezes A vezes A,
eu posso escrever apenas A elevado à 12ª potência, ou eu posso também ignorar o A elevado à 12ª potência e utilizar o símbolo B, que simboliza tudo isso, que significa tudo isso. E a partir daí, a gente tem uma velocidade maior para pensar algumas coisas e tira também toda a carga que a gente teria de uma palavra se essa palavra fosse conhecida. Então, a definição estipulativa, ela também tem essa função de você eliminar a carga emotiva de determinadas palavras que já são inerentes a algum conceito específico. Por exemplo, imagine que você é da área das ciências da mente, ou psicologia, ou psiquiatria, ou algo do ramo, e você está escrevendo algo e usa a palavra libido. Uma pessoa que está lendo, que não conhece exatamente o que você estuda e não sabe que você, por exemplo, não está seguindo a linha de Freud, se você estiver usando essa palavra, é muito provável que essa pessoa remeta às ideias de Freud e vai entender como energia psíquica associada aos desejos a impulsos sexuais. Uma forma de você eliminar essa carga emocional dessa palavra, na qual você quer dar um outro significado, um outro sentido, é, em vez de usar a palavra libido, por exemplo, usar um outro termo que não tenha um significado, a não ser que você coloque esse significado nessa palavra. Por exemplo, você pode criar o termo fator L. E aí, quando a pessoa lê fator L, ela não vai remeter emocionalmente ou psicologicamente às ideias de Freud. Ou seja, a definição estipulativa facilita até a nossa vida no sentido de evitar que a gente tenha que tirar toda a abstração para poder perceber que a palavra que está sendo usada não quer dizer aquilo que foi escrito por um determinado autor, e sim é uma palavra nova com significado próprio. E isso facilita muito algumas discussões. Nesse caso ainda, a gente tem que o definiendo e o definiens não possuem o mesmo significado. Ora, é claro que não vai possuir o mesmo significado anteriormente. Posteriormente, definiendo e definiens vão ter o mesmo significado. Por exemplo, nós vimos aqui, ó, A vezes A vezes A vezes A, eu substituí por B. Ou seja, 12, o A multiplicado 12 vezes eu substituí pela letra B. Em princípio, a letra B, ou seja, o símbolo B, não tinha um significado. Mas a partir do momento que eu estabeleci que o A multiplicado 12 vezes por ele próprio agora é também simbolizado pela letra B, então o B tem o mesmo significado do que A multiplicado 12 vezes. Mas antes disso, o definiendo e o definiens não possuíam o mesmo significado. Passou a ter depois que eu fiz a relação. Então isso é uma coisa importante, porque a gente vai ver em breve, na outra definição, que os definiendos já possuem o significado e os definiens vão servir só para reformular ou melhorar o significado que já é inerente ao definiendo. E também nesse caso aqui, se você observar, a palavra neutrino, muon, gluon, ou a letra B, ou A elevado à 12ª potência, esses símbolos não são representações de algo verdadeiro ou de algo falso. Eles são apenas uma proposta. Então aqui nós não temos exatamente a linguagem na sua função informativa, é mais uma função diretiva. E se você lembrar dos capítulos anteriores, nós vimos função expressiva, função informativa e função diretiva. A função diretiva é uma ordem ou um pedido, nesse caso aqui é uma proposta. E essa proposta não é necessariamente verdadeira ou falsa, é apenas uma proposta para a solução de uma situação específica, que foi estipulada. E com isso, então, nós finalizamos a primeira parte das nossas definições, que é a definição estipulativa. Bem, a próxima definição que nós vamos ver são as definições lexográficas. E olha aqui, a definição lexográfica já é um pouquinho diferente, porque o termo não é novo. O objetivo da definição lexográfica é eliminar ambiguidade ou ampliar o vocabulário. Por quê? Porque a definição, o definiendo, ele já possui um significado. Então, na definição lexográfica, não é um significado novo para o definiendo. É apenas informar o que esse definiendo já possui.
e retirar as ambiguidades. Por exemplo, a palavra montanha designa uma grande massa de terra ou rocha que se ergue a considerável altura sobre região circundante. Então veja que a palavra montanha, montanha é o definiendo. Só de você falar montanha já te remete a um significado. E todo o resto aqui, que for explicar o que é essa palavra montanha, é o definiens. Essa explicação da palavra montanha não acrescenta nada novo do que a própria palavra ou significado de montanha já oferece, mas tira algumas ambiguidades, caso você queira falar com alguém o que é montanha e alguém tiver em dúvida com relação a como você percebe a montanha, se você for descrever a montanha, ou seja, definir montanha segundo a sua concepção, você não está acrescentando nada novo na ideia de montanha, ou seja, o que você está fazendo é definindo melhor. Nesse caso aqui, você tem que essa afirmação é verdadeira, mas eu poderia, por exemplo, usar a palavra montanha, indica uma figura plana delimitada por 3 linhas retas. Aqui, o significado do definiens é diferente do significado do definiendo e, portanto, essa afirmação é falsa. Porém, uma coisa importante de ser dita, que essas definições falam sobre aquilo que existe de real, mas é não real no sentido material, é no real no sentido daquilo que existe enquanto realidade no mundo de criação. Por exemplo, pode ser uma cadeira, que é uma realidade objetiva, material, mas pode ser um unicórnio, pode ser a medusa, que não são seres reais no sentido físico, mas são seres que existem no sentido que foi criado pelo homem um conceito a respeito desse determinado ser, no caso a medusa, ou no caso o unicórnio. Então seria mais interessante falar em termos de ortodoxia e heterodoxia, ou seja, algumas palavras ou os definiendos são mais usuais em determinado contexto, portanto nós consideramos que são palavras mais ortodoxas. Não são palavras certas, mas sim estão dentro de uma ortodoxia, que é estatisticamente é mais utilizada para um determinado sentido. Mas quando se pega essa definição e usa em outro sentido, não quer dizer que esteja 100% errada, porque nós podemos dizer que apenas está fora da ortodoxia da utilização dessa palavra. Portanto, é uma palavra heterodoxa ou é uma definição heterodoxa. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso muito bem escrever a palavra montanha indica uma figura plana delimitada por 3 linhas retas e utilizar então montanha como sendo realmente um triângulo. É usual? Não. Então é heterodoxo. Eu posso usar em determinada situação, embora não seja usual. O termo mais usual, ou seja, estatisticamente, a palavra montanha é mais usada no sentido que nós vimos acima, né? Como uma grande massa de terra. Então, por isso, a gente não trata muito como verdadeira e falsa, mas sim está dentro de uma ortodoxia, porque estatisticamente essa palavra é mais usada em determinado contexto do que em outro. A outra definição que nós temos, o outro tipo de definição que nós temos, são as definições aclaradoras. Nesse caso, as definições aclaradoras servem para explicar termos que são vagos, ou seja, casos limítrofes, onde não se saberia ao certo se tal termo pode ou não ser aplicado. Por exemplo, eu usei aqui a palavra sólido. Todo mundo que pensa em algo sólido, pensa, por exemplo, numa xícara, numa mesa, numa cadeira, no computador. Quando eu imagino, por exemplo, a geleia ou o gel, eu posso usar a palavra sólido para me referir a esses materiais, geleia ou gel? Então veja que para eu poder incluir geleia, o gel e materiais similares dentro do significado de sólido, eu preciso redefinir, ou seja, reexplicar o que significa a palavra sólido, para com isso eu poder saber se gel e geleia se encaixam dentro dessa palavra ou não. Quando eu faço isso, eu estou aclarando, eu estou fazendo com que essa palavra tenha mais luz e consiga ser melhor delimitada o seu campo de atuação, ou seja, em quais situações essa palavra é utilizada. E nesse caso, não falamos que a definição está certa ou errada,
mas sim que ela é mais conveniente ou inconveniente, ela é mais sensata ou insensata. Esse tipo de definição aclaradora é muito comum em casos jurídicos, onde os termos precisam ser muito bem explicados para as sentenças serem bem definidas e bem corretas. Um outro tipo de definição também bastante importante, e aqui é alvo realmente de discussões e disputas acirradas, e por falar em disputas, nós vimos agora há pouco na aula anterior sobre as disputas. São as definições teóricas, também conhecidas como definições analíticas. E essas definições é que vão ser alvo das maiores disputas sobre definições. Por quê? Porque propor uma definição teórica, na verdade, é propor a aceitação de uma teoria nova. Por exemplo, a palavra gravitação ela é muito bem definida nos termos de Isaac Newton, como sendo uma força atrativa entre duas ou mais massas, que é inversamente proporcional à distância dessas massas elevada ao quadrado. Veja que é muito bem definida a palavra gravitação. Porém, a mesma palavra, em uma outra teoria, pode ter um outro significado por conta da própria teoria, que é no caso de Einstein, na teoria da relatividade geral, onde ele define a gravitação não como uma força mais, porque na relatividade geral não existe força, mas sim uma deformação no espaço-tempo, de modo que a geometria desse espaço-tempo é modificada e a ação da gravitação é exatamente a trajetória nessa geometria modificada, alterada. Então veja que aceitar essa nova definição é aceitar uma teoria nova, e daí nós temos muitas disputas, né? Outro exemplo que nós podemos ter é com a palavra calor. Durante muito tempo acreditava que o calor fosse um fluido e, posteriormente, atualmente, nós entendemos o calor como sendo energia. E ao pensar no calor como fluido, fazia-se todo o aparato matemático pensando no calor como sendo um fluido, um fluxo. No entanto, nós temos hoje o calor como sendo energia e, portanto, a matemática é levemente diferente. Mas também temos diferenças conceituais, teóricas, nas palavras bom, belo, justiça, temperança e tantas outras palavras usadas por filósofos, onde para um filósofo essa palavra tem um significado teórico específico e para outro pode ter um outro completamente diferente. E aí entram as disputas que são bastante acirradas nesse ponto de vista. E por fim, nós vamos ter as definições persuasivas. E essa definição persuasiva tem o intuito de influenciar atitudes. Não existe uma definição persuasiva específica. Ela é uma situação de coordenação entre as definições anteriores. O indivíduo que usa definições persuasivas, ele pode usar qualquer uma das 4 definições que nós vimos anteriormente, mas utilizar a linguagem na sua função expressiva, com o intuito de gerar emoções e sentimentos que façam que a pessoa tenha certas atitudes, muito utilizado por oradores, por políticos, por influenciadores os mais diversos que usam a palavra para influenciar, por religiosos de todas as religiões, e essa definição persuasiva não tem um rigor como as outras têm na questão da definição, justamente por usar a função expressiva. E nós já vimos que a função expressiva não é verdadeira nem falsa e nem pode ter um significado só. Vai ficar muito daquilo que está na cabeça da pessoa. Portanto, na definição, na sua forma persuasiva, muitas vezes há ambiguidades, porque o orador quer gerar essas ambiguidades. E por que isso acontece? Porque a gente já viu também, numa aula anterior, que a mesma linguagem pode ser usada na forma expressiva, na forma informativa e na forma diretiva. Nós vimos que as definições anteriores são usadas na forma informativa ou diretiva. E esse tipo aqui consegue transformar essas funções na função expressiva, e com isso você consegue gerar várias transformações de comportamento, de atitudes dos ouvintes. Bem, e com isso nós encerramos o assunto de definições, dos tipos de definições, e vamos para a próxima aula aumentar ainda mais o nosso conhecimento a respeito desse conteúdo de definição. Até a próxima aula!